fibromialgia é isso, é dor, é muita dor. Fibromialgia é um cansaço frequente, aquele desânimo. E é uma doença que tem um prognóstico aí muito ruim. Não a fibro em si. Não que a fibro vá te causar alguma lesão que você vai morrer por conta dessa fibro. Não, nada disso. É o mesmo mecanismo bioquímico que leva à fibromialgia, também leva às outras doenças que nós vamos aí comentar depois. Então, a fibromialgia ela é uma doença muito relacionada com geração de calor, né? Na verdade, ela está relacionada aí com os estrógenos, por isso que acomete 9 mulheres para cada homem, é muito mais frequente. Então, a fibromialgia e depressão, elas são umas primas, né? Vamos falar assim, uma da outra. O que muda é os genes envolvidos. Então, esse é o primeiro entendimento, que a fibromialgia é genética, é uma doença que ela não é psicossomática, é um erro aí, geral de achar que a fibromialgia é psicossomática, não é. Ela causa, sim, alterações a nível da dopamina, que levam à interpretação do fato de uma maneira diferente, que a gente vai comentar depois. E aí, sim, essa interpretação do fato, que, julgando com a memória de longo prazo, desencadeia várias rotas metabólicas aí, que culminam aí na doença. Por isso que tem muita associação aí com um fato gerador e geralmente um fato súbito e piorando muito os sintomas. Então, na verdade, a fibromialgia ela já começa lá atrás, ela vem lá desde a puberdade ou até antes disso. No meu consultório, às vezes eu pego meninas lá com 10, 12 anos que já estão começando ali na puberdade e elas já começam a ter aqueles sintomas pré-menstruais e começam com um quadro de dor. Então não é muito frequente. Geralmente a fibromialgia ela começa a se manifestar mesmo lá com seus 28, 30 anos. A faixa etária mais comum é dos 35 aos 65. Porque nessa fase você já passou por tanta coisa, já teve tanta erro alimentar, carência nutricional, e por aí, rapaz, nós vamos comentar depois, que esses fatores eles vão se acumulando com o passar dos anos. Então a fibromialgia, na verdade, ela está relacionada com a nossa produção de geração de calor, e olhando assim, mais ou menos friamente, né, que a gente costuma falar, é como se fosse um motor de carro. Um motor a álcool, ele gera, da quantidade de álcool que a gente põe no motor, lá no tanque do carro andar, 95% do que a gente coloca lá, ele gera movimento. E só 5% que gera calor. Já a gasolina é o contrário. Só 10% do que a gente coloca no tanque que gera movimento. E nós somos mais ou menos igual aí motor de gasolina. Porque do que a gente come, 60% é para gerar calor. É para gerar... manter a nossa temperatura no nível estável ali de 36,4 até 36,8 ou 37, vira aí nessa variação aí. E só 40% do que a gente come, a gente gera movimento. E essa alteração do estrógeno, essa geração de calor, que a mulher sofre por variação do estrógeno. E para que ocorre isso? Para poder maturar o óvulo que está nos ovários, para ele, como vamos chamar assim, eclodir, né? Então é esse
esse aumento da temperatura promovido pelos estrógenos para maturar o óvulo para geração do feto lá, né, que é o ciclo menstrual. O grande problema é que essa variação do estrógeno que desregula lá no cérebro para a geração de calor. Então, quando vai ocorrendo esse aumento do estrógeno, a geração de calor ela vai acompanhando, como se o estrógeno, na verdade é isso que ocorre, o estrógeno entra em receptores lá na verdade, de um hormônio cerebral que chama dopamina, que forma um eixo para gerar adrenalina. Então, quem vai para o nosso corpo para dar o tremor e gerar calor é a adrenalina, é o principal. Mas nós temos o cortisol e temos o hormônio tireoidiano. Mas a curto prazo é o hormônio da adrenalina, que a gente chama de peptídeo. Só que para eu formar adrenalina, não tem como eu pular essa etapa de formar dopamina. Então, para eu formar um eixo hormonal, que a gente chama isso de cascata metabólica, eu começo lá atrás, na tirosina, aí eu formo L-dopa, dopamina, noradrenalina e adrenalina. Então, meu organismo, por mais que ele produza adrenalina, ele tem que produzir dopamina. E a dopamina é um hormônio relacionado à percepção dos fatos. Se a dopamina está alta, você passa a ter uma percepção do fato de uma maneira ameaçadora da sua vida, diferente de quem não tem. Ou seja, o mesmo fato. Se vem um carro agora e capota, machuca duas pessoas, para você aquilo é de uma tal maneira ameaçadora da sua vida que você, no seu subconsciente, era como se você pudesse estar dentro do carro, machucado, que você cria um trauma muito grande, diferente de quem não tem. Quem não tem fibromialgia, ela é um fato corriqueiro ali que não interfere tanto. Então, essas interpretações dos fatos diariamente, e o próprio fato, né, de eu estar aqui falando, você tem uma interpretação de mim, ou boa ou ruim, ou inerte, né, ou indiferente, dependendo do seu nível de dopamina. E o organismo, ele tende a compensar todo esse desvio que a gente faz. Então, existe uma escala, né, que chama de Maslow. Maslow era um psicólogo dos Estados Unidos, que ele estudou tudo que o ser humano precisava. E ele viu que na base da pirâmide é nutrientes, oxigenação, se proteger do frio, por isso que a casa é um bem inviolável, porque a hora que você entra dentro da sua casa é como se você tirasse o mundo para fora. Então, o teto, a roupa, oxigênio, comida, tudo isso, todos nós temos que ter de uma maneira igual, constante. E se o organismo, né, o seu organismo, meu, não consegue adquirir isso pela alimentação, o primeiro sintoma que ele faz é aumentar a fome. Por isso que qualquer carência nutricional leva a uma quebra dessa molécula da serotonina, que é a outra molécula que está junto. Então, serotonina é felicidade, dopamina é ansiedade e recompensa. Então, essa alteração, esse equilíbrio de dopamina e serotonina que mantém o nosso prazer da vida, a nossa vontade de fazer as coisas, acordar cedo, trabalhar, buscar, fazer isso. E na fibro vai ocorrendo essa quebra dessas duas moléculas. Porque a mesma enzima que quebra uma, quebra a outra. Estimulada por um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio também para gerar calor. Então nós temos lá os três principais geradores de calor. A adrenalina, que vem da dopamina,
o cortisol e o hormônio tiroidiano. Então, esse cortisol, ele tem muito efeito no corpo aí de quebrar essa serotonina para aumentar a fome. Então, faltou nutriente, fome. É automático. E a mulher que tem alterações do estrógeno muito grandes, essa variação do estrógeno, ela passa a ter uma tensão pré-menstrual e um fluxo menstrual muito grande. E aí ela passa a perder muitos nutrientes. Então, a grande parte aí das mulheres com fibro tem uma anemia, que a gente considera isso uma anemia funcional, porque aí entra um pouquinho só de parte médica mesmo, né? O que é um valor ótimo, o que é um valor de referência? Valor de referência, eles pegarem 1 milhão de mulheres e ver a hemoglobina da onde que vai, né? Da média lá, dos 95%, então você tira 2,5 para cá, 2,5 para lá, e começa a média. Então, para a mulher vai de 12 a 16. Só que nesse grupo de 1 milhão de mulheres, 100 mil tem fibromialgia. E aí, na hora que vai corrigir essa hemoglobina dessas mulheres, que vão acima de 13,5, melhora muito os sintomas da fibromialgia. Então, a carência nutricional é uma das causas da fibromialgia. Então, talvez eu diria ali que uma das principais causas é essa carência nutricional. E junto disso, nós temos aí tanto uma alimentação inflamatória, que hoje a gente come muita coisa industrial, muita coisa fermentada ou envelhecida. E aí nós temos um fator, um critério, que produtos fermentados, eles transformam dentro desse produto uma proteína lá, um aminoácido, na verdade, que é o precursor da dopamina, que chama tirosina. Você fermentando esse produto ou envelhecendo esse produto, eles transformam essa tirosina em tiramina. E a tiramina é um substrato para formar dopamina. É como você está com um fogo aceso e você joga mais gasolina nesse fogo. Por isso que produtos fermentados, principalmente pão, a massa, que já vem aí com processo de fermentação, é extremamente prazeroso para nós, porque aumenta a dopamina. É o substrato da dopamina. Só que aí tem os efeitos maléficos do glúten. O glúten leva à formação tanto de um quadro alérgico, quanto à formação de uma substância que chama exorfina. Então, nós temos as endorfinas, mas com glúten eu formo uma que chama exorfina. O glúten e a caseína. A caseína vem do leite. Então, o glúten vem lá das massas e a caseína dos produtos lácteos. Quando eu pego essa no meu intestino, fermento isso aí e transformo em exorfina, isso vai lá no meu cérebro e bloqueia minha dor. Ela tem o mesmo efeito das endorfinas, né, que nós temos aí. O grande problema é que quando o organismo recebe muito fator externo, e isso pode ser em qualquer área, ou seja, se eu uso um fitoterápico de maneira constante, o meu organismo diminui a quantidade de receptores para aquela substância. Então, quando eu começo a usar pão e eu começo a formar endorfina, as exorfinas, além dos outros efeitos a nível celular, que eu não vou nem comentar, mas essa exorfina vai no meu cérebro e faz o meu cérebro diminuir a quantidade de receptor para endorfina. E isso a médio e longo prazo acaba tendo esse desequilíbrio de você ficar sem o pão e começar a ter dor. Porque o organismo ele tem que voltar a produzir
os opioides endógenos que a gente tem para bloquear a dor. Então, ocorre esse desequilíbrio aí do que a gente está ingerindo e da nossa produção normal. Então, a fibromialgia, ela vem lá atrás, começando com carência nutricional, começando com... Então, a principal causa, se você me perguntar, principal, é genético. São genes que, em determinadas temperaturas, eles trabalham mais e tem genes que trabalham menos. Então, na fibromialgia, eles calculam que estejam envolvidos 5.000 genes. Então, não é um gene que é o responsável. São 5.000 genes atuando de várias maneiras. Tem os principais, que estão relacionados lá nesse eixo da dopamina. Então, aí eu vou apenas citar o nome, mas lógico que aí tem a CONT, a MAO-A, a MAO-B, que são enzimas que aumentam o funcionamento da dopamina para formar adrenalina. E isso é relacionado ao calor. É igual quando a gente vai fazer uma comida. O que a gente faz? A gente põe água, põe o alimento e põe calor. Se eu não colocar calor naquele prato, eu não transformo aquilo ali num alimento. Eu não cozinho, eu não aumento as reações químicas daquele alimento que está ali. Então, eu preciso da água, preciso do alimento e preciso do calor. E preciso de oxigênio. É igual fazer um churrasco. Como é que a gente acende uma churrasqueira? Você põe o carvão, seria o alimento, bota fogo lá, alguma coisa para queimar e abana. Porque você joga o oxigênio para poder ocorrer reação química que gere calor. Se você não tem essa capacidade de respiratória, e a gente chama isso de aptidão cardiorrespiratória, se você não faz um exercício, se você não sabe medir que nível que você está, você não consegue fazer transporte de oxigênio. E você não gera calor. E aí o que o organismo faz? Aumenta a sua fome. Só que para aumentar a sua fome, ele tem que quebrar a molécula da serotonina. E a serotonina está envolvida em 5 processos. Primeiro a fome, depois é dor, então serotonina com dopamina e endorfina modulam dor. Está relacionado com sono, porque é a mesma cascata metabólica da serotonina, eu formo melatonina. Então, se eu não tenho serotonina, eu não vou formar melatonina. Melatonina é sono. Melatonina é anticâncer. Porque é a melatonina produzindo um sono reparatório, lá um sono reparador, que a gente chama, que promove a liberação dos hormônios que são regeneradores, principalmente o GH, que é o hormônio do crescimento. E é liberado à noite, quando a melatonina está alta. Então, esse é o entendimento, que você começa lá atrás, alterando já essa carência nutricional, essa geração de oxigenação, você já tendo essa mudança de comportamento, até em relação à quantidade e à qualidade, ou seja, com 30, 40 anos para cá, eles começaram a colocar na base da pirâmide alimentar os farináceos, né? Aí tem farinha de trigo, farinha de milho, e aí por aí vai. Só que, como no processo de manufaturamento dessas farinhas, eles retiravam os nutrientes. Aí o que precisava fazer? Enriquecer. Então, todo produto que é enriquecido, porque ele foi trabalhado para retirar tudo, para ficar gostoso, para ficar uma massa melhor ali, para você poder manusear e poder vender mais. O objetivo da indústria alimentícia não é nos alimentar, nunca foi. É ganhar dinheiro, como qualquer indústria. Então, é essa mudança de comportamento
E aí eles passaram a tirar todos os substratos lá e a enriquecer com ácido fólico. Ácido fólico é diferente de folato. Folato vem das verduras, que nós aqui na Terra estamos 4 milhões de anos processando esse folato. De repente muda tudo, tira o folato, porque paramos de comer verdura, diminuiu bastante, e você põe uma substância química produzida pelo homem, que é o ácido fólico, que é diferente quimicamente. Então, isso altera uma cascata metabólica que leva a uma formação de uma substância, isso é uma das cascatas. Eu particularmente considero a mais importante do nosso corpo e extremamente envolvida na fibromialgia, que é um processo que chama metilação, que é produzir um radical metil. Lógico, vocês não precisam saber disso, mas só precisam saber que comendo algumas coisas diferentes, você não produz essa molécula para formar tanto os dois neurotransmissores principais do nosso corpo, a serotonina e a dopamina. E além dos outros dois, que aí entra melatonina, ocitocina e endorfina. Na verdade, são mais de 64 hormônios. Mas esses 5 são os principais envolvidos na fibromialgia. E para piorar tudo, nós começamos a ficar poluídos. E a poluição atua como é chamado disruptor endócrino ou xenobiótico, que vão nos receptores dos estrógenos e bloqueiam a função do estrógeno. Só para entender assim, de uma maneira bem popular, é como se o receptor do estrógeno fosse assim, 4 pedacinhos. E o estrógeno vem e gruda aqui os 4, para ocorrer a cascata metabólica. O disruptor endócrino, ele vem e gruda aqui, então ele trava isso aqui. E o estrógeno vem e faz isso aqui. Ele só pega 3 perninhas, ou só pega 2 perninhas, ou só uma. E isso, em várias partes do corpo, vão interferindo na formação dos hormônios. Por isso que nós estamos envelhecendo rapidamente. A quantidade de poluentes que existem hoje no mundo é absurdo. Calcula-se que nós, homens, seres humanos, produzimos 170 milhões de produtos químicos. Cada reação foi feita pelo homem, tira aqui, bota ali e tal. E a gente entra em contato com isso. Então vem lá na base dessa pirâmide, das causas da fibromialgia. Então vamos lá atrás, lá no começo. Carência nutricional, falta de oxigenação, né? Falta de aptidão cardiorrespiratória, falta de geração de calor, porque você já não tem os nutrientes ali para gerar, e às vezes falta de hidratação também. Então isso na base. Acima dessa base, nós temos os poluentes. Por isso que, para tratar uma fibromialgia, o princípio básico é dose seus nutrientes. Sem dosar o nutriente, você não sabe o que está carente e você não consegue criar rotas, né, para chegar lá. É a primeira coisa, o mais básico aí, e dosar poluentes. Mas como que eu doso o poluente? Se tem 170 milhões de produtos químicos. Então, o princípio básico é que nós temos 6 metais pesados, que a gente chama. E esses metais pesados aí entram chumbo, alumínio, mercúrio, cádmio, arsênio e níquel. Isso está julgado na natureza. Só para vocês terem uma ideia, a China hoje, com as termoelétricas dela, né? As termoelétricas, movidas a carvão, elas jogam 70% do chumbo no ar. Do mundo inteiro, 70% vem na China. Então estão poluindo o mundo mesmo, não tem jeito. E não tem como a gente fugir disso.
Então eu tenho que medir e saber como é que eu vou eliminá-los. Esse é o pulo do gato. Faz a base, faz a poluição e faz a sua programação. Por isso que você tem que treinar algumas coisas, treinar o mental, treinar a alimentação. Porque por anos a fio você foi acostumado a comer pão, comer muita massa, comer. E isso está no cérebro como uma coisa arraigada. Essa memória de longo prazo, ela promove alterações bioquímicas no seu corpo. Então, vamos voltar lá na base. A parte dos nutrientes, a parte dos poluentes, acima dos poluentes, que aí entram os hormônios. Aí eu preciso praticamente dos 4 hormônios fundamentais, né? Dopamina, serotonina, cortisol e adrenalina. Então, esse cortisol e adrenalina responsável pela geração de calor, para manter o corpo funcionante, e a dopamina e a serotonina por manter a memória, para eu saber aonde que eu vou buscar. Vou buscar algum alimento, vou buscar oxigenação, vou buscar alguma coisa para manutenção da vida. Então, a fibromialgia, ela tem alteração nesse hormônio aí, que é a dopamina. E a dopamina, eu volto a frisar, ela é responsável pela percepção do fato. Percepção é você ver um fato com os sentidos. Então, visão, audição, o gustativo, o cheiro e o tato. Então, é esse acúmulo de sentidos junto com as emoções. Então, o que é aquela emoção com aqueles sentidos em relação ao fato? Entenderam mais ou menos? Então, eu tenho um fato, eu tenho meus sentidos para analisar esse fato e, dependendo do nível de dopamina, eu interpreto esse fato como ameaçador ou não para a minha vida. E isso eu jogo para a minha memória lá atrás, do subconsciente, e toda vez que eu tenho uma mínima lembrança desse fato, eu entro em contratura. Eu gosto de falar aquele exemplo do limão, para a gente ver como que o limão ele expressa muito bem essa memória profunda. Então, vamos só fazer um exercício aqui bem simples, que é fechar os olhos. Então, procura aí fechar os olhos. Pega um limão, pode ser esse limão aí, o China, o galego. Corta esse limão. Imagina que você agora colocou sal nesse limão, põe bastante sal nele, e agora você põe esse limão na boca, sempre com os olhos fechados, porque na hora que a gente faz isso, a gente aumenta a percepção, e morde esse limão. Então, quem faz essa técnica, e eu já fiz várias vezes, minha boca está salivando. Quem faz essa técnica várias vezes, ou seja, de repetir o fato, ela vai ver que isso é um condicionamento que a gente tem. Isso é para todo fato da nossa vida. Quando a gente tem uma percepção de um fato, que a gente interpreta como ameaçador, e eu jogo isso na minha memória de longo prazo, que é chamada memória profunda, subconsciente, aí eles vão dando nome de tudo, id, ego, superego, né? Por aí vai. Então, é essa memória de longo prazo que interfere na fibromialgia. Porque você já tem a dopamina alta, você interpreta um fato errado, não errado, desculpa. A interpretação do fato, ela nunca é errada. Para você, naquele momento, aquele fato era daquele jeito. A percepção que é diferente. Por isso que a mulher ela flutua emocionalmente. Dependendo do nível do estrógeno, que dopamina está mais baixa, que regula com serotonina, isso aí está relacionado com a nossa sobrevivência.
ou seja, na hora do pico mesmo, que está lá no 14º dia, no período da ovulação, que a dopamina e a serotonina entram em harmonia, que é a hora que a mulher tem vamos falar assim, a mais maleável, vamos falar assim. Já quando ela está perto do período menstrual, que o estrógeno foi lá para baixo e a dopamina sobe, porque eu tenho que gerar calor. Como é que eu gero calor? Tem que produzir adrenalina. Para produzir adrenalina, eu tenho que produzir dopamina. Não existe geração espontânea. Eu tenho que fazer uma cascata metabólica para poder gerar calor. E quando baixa a dopamina, baixa o estrógeno, dopamina vai lá em cima. Por isso que a mulher tem a enxaqueca, ali no período pré-menstrual, retenção de líquido, porque a mesma ativação, só falar da retenção de líquido, quando eu gero o cortisol, o cortisol vai, na verdade, por lá atrás, a estimulação da área da suprarrenal que gera o cortisol, também gera hormônio que é chamada aldosterona, né, chamada mineral corticoide, que retém líquido. É o mesmo estímulo. Mas o organismo fez isso para gerar calor. Mas vem de bônus essa retenção líquida. E isso dá um edema cerebral que a mulher fica extremamente irritadiça pela dopamina, pela retenção de líquido, esse aumento aí da adrenalina, mantendo tenso. Então, os pontos de dor da fibromialgia são grandes grupos musculares que ficam tensos o dia inteiro, por efeito central lá. E aí vai dia após dia. Aí você vai se poluindo, vai aumentando, vai errando a alimentação, fazendo uma alimentação altamente inflamatória, né? Já que não existe alimentação anti-inflamatória, isso não existe. O que existe é alimentação pouco inflamatória ou muito inflamatória. Porque toda alimentação, tudo que a gente entra em contato, aumenta a produção de um comunicador entre as células, que chama interleucinas, que são relacionadas aí com o processo inflamatório. Então, o grande segredo, aí vamos falar, é você aprender a fazer uma alimentação, você trabalhar essa parte do consciente. O consciente é você saber o que tem que fazer. Isso é muito comum, porque eu vejo pacientes no meu consultório, que eu passo uma dieta, que eu falo, olha, no primeiro mês, que na verdade a gente tem que diminuir os farináceos e depois devagar reintroduzindo, que é uma alimentação específica para quem tem fibromialgia. Não só fibromialgia, na verdade a síndrome serotoninérgica, que aí vem lá atrás, porque é na produção dessa serotonina, que envolve depressão, fibromialgia, fadiga crônica, está tudo relacionado ao mesmo eixo, enxaqueca e síndrome do intestino irritável. É a mesma doença. Apenas dividiram essas doenças, talvez por questão financeira, mas é a mesma. É difícil eu achar uma paciente com fibromialgia que não tem essa alteração do intestino. Ele prende, solta. Funciona normal um tempo, depois prende, solta. E vai essa alteração aí desse fluxo, né, ou desse funcionamento intestinal. E aí você quer comer fibras, acha que comendo fibras, compra fibras prontas, que isso vai resolver. Não vai. Porque o problema é a produção da serotonina, e a serotonina no intestino, ele promove a distensibilidade, justamente para ocorrer a fermentação, e a melatonina promove a motilidade. Então, se eu não produzo melatonina à noite, porque eu não consigo fazer isso, né, sair da serotonina, é chamada metilação, eu não faço no intestino também.
Lógico. Por isso que o intestino é preso. Por isso que aumenta a quantidade de bactérias e forma um problema que chama disbiose. A disbiose não é doença. A disbiose é uma condição. Ou seja, em períodos da vida aí você tem um quadro de aumento de bactérias ruins em relação às boas, e isso altera o fluxo intestinal. Então, uma coisa levando a outra. Começa aqui, vai ali, vai ali, vai ali, aí de repente vai alterando tudo. Então, a fibromialgia está relacionada com essa alteração desses hormônios cerebrais. E na fase evolutiva, então, só voltando um pouquinho. Por isso que eu como ortopedista, eu pego muita paciente com fibromialgia. O primeiro sintoma é dor. O primeiro sintoma do paciente com fibromialgia é dor. Dor nas costas, seja uma dor ciática, seja dor no joelho, que é muito comum. Em adolescente é muito comum as dores articulares nos joelhos bilateral. Tanto é que a gente trata essas dores com antidepressivo, porque já é o comecinho da fibro. Dali para frente, vai só alterando. E o grande problema é, começa a pipocar em médico, vai num, vai no outro. Vai num, fala que é distimia. Aí vai no outro, fala, não, comecinho da depressão, vamos dar um antidepressivo. Vem comigo, vai, tensão muscular, vou te dar um relaxante muscular. Aí vai no outro ortopedista e fala, não, isso aí é um processo inflamatório, vamos dar um anti-inflamatório. Todos melhoram no curto prazo. O que é curto prazo? Um mês, 2 meses, depois volta tudo de novo. Então é esse entendimento que eu quero que vocês tenham. Que a fibromialgia, o fator principal aí envolvido é o defeito genético, que sob calor, esse gene trabalha muito ou trabalha pouco? Trabalha muito, trabalha pouco. Ele fica doidinho, vamos falar assim. E essa geração de calor, você foi errando lá atrás. Não é culpa sua, é porque você não sabe mesmo. Por isso que tem que ter um norte, alguém para chegar, para falar, siga esse caminho, ou vai para isso aqui, para poder te ajudar. Porque se você não sabe o que você está carente, o que você está poluído, como é que você faz aí um treinamento mental? É muito difícil. Porque são muitas informações, é um conjunto de ações que nós temos que fazer, e a coisa mais difícil é lutar contra o gene. Então você tem um defeito, eu não vou chamar de defeito, o nome médico disso é polimorfismo de nucleotídeo único, que no inglês é single. Esse polimorfismo, que com calor ele funciona alternadamente, ele alterna muito, alterna pouco, vai, desse jeito vai. E um dos grandes polimorfismos da fibromialgia é justamente para pegar o ácido fólico lá atrás, que eu comecei a comentar, e transformar na geração daquela molécula que eu falei que é o metil, chama SAMe, essa adenosilmetionina, e é esse SAMe que vai transformar a cascata metabólica da serotonina e da dopamina. Se eu não tenho SAMe, eu não formo isso. Então, isso eu não vou chamar isso de... O nome é polimorfismo, mas vamos chamar de defeito, que é muito mais fácil a gente entender. É esse defeito, ou esses vários defeitos, que vão devagarzinho afetando seu organismo. E vai afetando, vai afetando, vai afetando. E você vai mudando essas percepções, vai mudando o seu grau de alegria, vai mudando tudo, que você chega lá na frente, você se separa, você perde o emprego, porque você não tem serotonina, então você não liga memória recente com memória profunda. As duas moléculas fundamentais para isso acontecer é a ação da serotonina com acetilcolina. As duas são afetadas na fibromialgia, por isso do esquecimento. E aí evolui para uma fase mais adiantada, que é o fibrofog. O fibrofog já é uma atrofia
de uma área cerebral responsável pela coisa rápida, caiu, teve um som aqui, eu saio correndo. Esse fibroFOG já é uma degeneração cerebral. Ou seja, não é que a fibromialgia leve à degeneração cerebral. É o mesmo mecanismo. Mesmo mecanismo bioquímico que começa essa alteração. Então é isso que é importante vocês entenderem, importante essa visão ampla e saber que a fibromialgia é reversível. É mudança de hábitos, mudança aí de conceitos aí de como se faz o exercício mental, treinamento, você aprender o que é uma rede neural, o que são conexões cerebrais, rede neural, como que essas redes neurais interferem na nossa vida. E o nosso cérebro é de uma tal plasticidade, o nome médico disso é neuroplasticidade, que quando eu faço algum ato repetidamente, ou seja, se eu faço um exercício hoje, eu ando um pouquinho a mais do que eu andei, amanhã eu ando um pouquinho a mais, eu vou aumentando isso aí, o meu cérebro prevê que eu vou fazer aquilo amanhã e ele aumenta ou ele muda minhas rotas metabólicas. É de uma tal complexidade que a gente fica assim, admirado como que a medicina está evoluindo. Então, essa previsibilidade, ela é característica da parte cerebral. Agora, pensa você com pensamentos e emoções ruins. E você vai prevendo, não querendo, mas você vai prevendo o seu subconsciente. E aí acontece alguma coisa ruim, você já fala, não, eu já previa que ia acontecer isso. É subconsciente. É rede neural. Crescimento de axônios aí, as sinapses cerebrais, formando tudo isso aí. Então a gente tem que saber como é que trabalha esses núcleos cerebrais. Então para isso você tem que aprender. E assim, a grande dificuldade de tratar uma fibromialgia é o esquecimento. Então, infelizmente, o que eu falo aqui hoje, isso aí, a crítica, ela é sempre construtiva. O que eu falo hoje, isso que eu falo no meu consultório, a paciente, ela esquece, ela vira a porta, o marido pergunta o que ele falou, e a paciente fala, nossa, ele falou tanta coisa que eu não lembro de mais nada. Essa é a grande dificuldade do tratamento da fibra. É você entender que você vai ter que repetir, criar redes neurais, saber bloquear uma rede neural ruim, estimular uma rede neural boa. O que é isso? Que complexidade que é isso? Que às vezes assim, parece que é muito difícil, mas não é. Isso é rotina, isso é hábito. É você aprender a fazer o hábito e ir naquilo, treinar várias vezes, treinar. Por isso que a fibromialgia não é só uma dieta. É uma dietinha que eu vou resolver. É muito mais, mas é muito mais. O buraco é muito pior. Só que quando você trata da fibromialgia, não é tratamento médico. Esse é o entendimento, talvez o mais difícil. Eu estou diminuindo ou estou evitando uma separação conjugal. Qual o custo de uma separação conjugal? Por isso que as dores pioram muito quando tem um fato externo ocorrendo que seja súbito. Uma mudança de cidade, a perda de um parente, uma separação conjugal, uma doença na família. E as dores pioram de uma tal maneira. Mas não é que foi ali que começou a fibromialgia. Não foi lá atrás. Você já vem com ela, mesmo que às vezes meio mascarada, não está lá muita coisa. Você toma antidepressivo hoje, não toma amanhã, e assim vai. E de repente você tem um fato, e esse fato desencadeia uma reação metabólica muito grande. Por isso que o tratamento da fibromialgia, ele é barato. Porque quanto que te custa uma separação conjugal?
Quanto que te custa perder um emprego? Porque você não tem ideias. Nós estamos no mundo das ideias. Quem tem ideia é quem vai ganhar dinheiro. Não é quem trabalha. Não é quem trabalha na roça. Eu sempre falo para as minhas filhas, qualquer coisa mais pesada que uma caneta é ruim. Porque você vai trabalhar com a mão e não com... trabalhar com o corpo, né, e não com a mente. Então esse é o grande segredo. Então, quando se fala em reversão de fibromialgia, nós estamos falando de dinheiro. Você ganha mais dinheiro, você é mais feliz, você tem o amor da família, porque a fibromialgia afeta o hormônio da ocitocina. E ocitocina é o hormônio do vínculo familiar. Por isso que está todo mundo se separando. Hoje, aliás, mal junta, né? Mal junta já se separa. Não tem vínculo químico. Nós estamos falando aqui de química cerebral. Não estamos falando de medicina quântica, de nada disso. Nós estamos falando de ondas cerebrais relacionadas à física quântica, que aí é só a gente for aproveitar muito, né, para falar. Mas a conversa é longa. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Resumindo, fibromialgia é genético, é reversível, está relacionado com carência nutricional ou carência de oxigênio ou alguma outra coisa lá embaixo na pirâmide, relacionada com poluentes, então você tem que eliminar os poluentes, está relacionado com percepção do fato e julgando isso com memória profunda. Então você tem que tratar tudo. Aí sim você consegue reverter e ter uma qualidade de vida que realmente todo mundo aí merece. Porque o dia que você aprender que riqueza é hormônio, riqueza não é dinheiro, riqueza é hormônio, é preferível você sorrir num Fusca do que chorar numa Ferrari. Simples, porque aqui com hormônio você recupera o que você perdeu. Se você não tiver o hormônio, aqui você pode estar dentro da Ferrari e você vai chorar o resto da sua vida. Você não recupera aquilo que você perdeu. Então esse é o grande segredo. É tratar tudo junto, é saber que existe um tratamento, tem como fazer um tratamento não farmacológico, sem precisar tomar remédio. Aliás, só piora, né? Os antidepressivos e os anticonvulsivantes, né, que hoje usa, né, gabapentina, pregabalina, só piora o quadro. E saber que ela é reversível. Se você fizer um tratamento olhando de grande, dessa maneira, você consegue ter um sucesso aí terapêutico. Bom, acho que eu já falei demais, né? Falei 50 minutos aqui, se deixar eu falar até amanhã. É muita informação. Mas vamos às perguntas. Eu acho que agora vamos trocar uma ideia um pouquinho, vamos ver quem que... a gente está lançando um outro projeto aí dentro da fibromialgia que chama o Minuto da Fibromialgia, né? O Minuto Fibro 100, que é você mandar as perguntas para mim. Você entra lá no site, mande as perguntas, terei prazer em respondê-las uma por uma. O que eu não souber, eu vou estudar e, assim, eu prometo que vou te ajudar dentro das limitações aí. Mas eu espero realmente poder te ajudar a diminuir suas dores e você ter uma qualidade de vida aí melhor. E outra coisa é saber que a fibromialgia tem como reverter com treinamento. Ou seja, você treinar tudo junto. Você saber que existe um tratamento que é treinamento. Treina isso, treina aquilo, criando redes neurais. É saber por onde que vai, saber o caminho. Isso aí, que é o que a gente chama, é mentoria. Mentoria é você está conversando uma conversa igual nós estamos aqui. E você pergunta e a gente ajuda lá na hora, responde. Você se envolver dentro do programa. Porque realmente, cortar hábitos ruins é muito difícil. Mas com treinamento você consegue.